Olá, pessoal! Eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão da Fundação Carlos Chagas que envolve raciocínio lógico. Vamos à questão. A, B, C e D são alguns dos candidatos à presidência de um certo país. Um analista político, em entrevista a um programa de rádio, fez 3 previsões sobre o primeiro turno das eleições. Se A ficar em primeiro lugar, então nem B e nem C ficarão entre os 3 primeiros. Se B ficar entre os 3 primeiros, então A não ficará entre os 3 primeiros. Se D ficar entre os 3 primeiros, então C ficará entre os 3 primeiros. Assim, se A ficar em primeiro lugar no primeiro turno, e se as previsões do analista estiverem corretas, então sobre B, C e D, pode-se concluir que certamente nenhum deles estará entre os 3 primeiros, D poderá ou não estar entre os 3 primeiros, certamente apenas D estará entre os 3 primeiros, C ou D, mas não ambos, poderão estar entre os 3 primeiros, certamente apenas B e C não estarão entre os 3 primeiros. Pessoal, observe que ele falou aqui que A está em primeiro lugar, ele afirmou A em primeiro lugar. Aqui, a primeira frase dele aqui, o que foi que ele disse? Que se A ficar em primeiro lugar, então nem B e nem C ficarão entre os 3 primeiros. Então, é certeza, A está em primeiro, eu não vou ter nem B e nem C. Em relação a D, ele diz que se D ficar entre os 3 primeiros, então C também ficará entre os 3 primeiros. Então, pessoal, se A está em primeiro, por exemplo, se o D fosse o segundo, o C também teria que estar entre os 3 primeiros, seria o terceiro, ou o contrário, se D fosse o terceiro, C teria que estar entre os 3 primeiros, seria o segundo. Só que ele fala que se A estiver em primeiro, nem B nem C ficarão entre os 3 primeiros. Então, isso significa que D também não está entre os 3 primeiros. Porque se ele tivesse, o C também teria que estar. E eu sei que se o A está, o C não está entre os 3 primeiros. Então, eu posso afirmar com certeza, pelas opções que foram dadas aqui, que nem B, nem C e nem D estão entre os 3 primeiros quando A ficar em primeiro lugar. Por isso, pessoal, analisando as alternativas, na letra A ele fala, certamente nenhum deles estará entre os 3 primeiros. Eu posso afirmar com certeza. Por isso, a alternativa correta é a letra A. Espero que tenham entendido. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Não esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima.